Bom dia, minhas estrelinhas abençoadas e iluminadas. Gratidão por esse novo dia, gratidão por esse domingo abençoado e iluminado para todos nós. Sejam todos bem-vindos, me chamo Iracema, estou aqui para fazer os exercícios da gratidão, da nossa jornada da gratidão. Hoje nós vamos para o 26º exercício, que é: use a magia para transformar erros em bênçãos. Mas deixa eu ler aqui a minha gratidão do dia, né? Sou grato ou grata por sentir no coração o mesmo que o outro está sentindo, sem nenhuma separatividade. A compaixão nos une pelo amor a todos os seres. É isso, gente. Então, gente, o exercício de hoje é: transforme seus erros em bênçãos. Ele é um exercício parecido com o da negatividade. Sim, parecido com o da negatividade. Porque no caso da negatividade, a gente pega uma situação negativa e transforma em 10 coisas positivas. Então, esse exercício, ele é mais ou menos sobre isso também. Você vai transformar o seu erro em bênçãos, né? Aqui diz assim: transforme suas feridas em sabedoria. É uma citação, tá? É da Oprah Winfrey. Eu conheço esse nome, né? A pessoa não, é esse nome porque eu já li alguma coisa sobre ela. É uma das pessoas que se transformou com a lei da atração. Então, cada erro que acontece em nossa vida é uma bênção disfarçada. Esse exercício de hoje vai provar isso, pois você está prestes a descobrir que, na verdade, existem bênçãos ocultas por trás de todo e qualquer erro que cometemos. Uma criança comete muitos erros quando está aprendendo a andar de bicicleta ou a escrever. Não damos muita importância a isso, pois sabemos que é através desses erros que ela aprenderá e com o tempo dominará o que está tentando fazer. Então, por que os adultos são tão duros consigo mesmo quando erram? A mesma regra que se aplica às crianças se aplica a nós. Todos nós cometemos erros e se não fosse assim, nunca aprenderíamos nada e não ficaríamos mais inteligentes e sagazes, né? Isso é uma grande verdade mesmo, né? Todos nós sabemos que a gente comete erros e, claro, acho que tem pessoas que não aprendem com isso, mas tem muitas pessoas que aprendem. Eu sou uma dessas. Geralmente, quando eu faço alguma coisa assim que eu sinto que eu estou errada ou que eu errei com alguém, eu paro para pensar sobre o assunto. Porque eu já tenho um pouco disso. Uma vez, há muitos anos atrás, eu fiz uma grosseria muito, muito forte com meu pai. Mas, sei lá, eu fiquei com aquilo reverberando na minha mente, sabe? E quando eu fui lá no Maranhão, né, eu pedi desculpa para ele pessoalmente. Enfim, é sobre isso, gente. Temos a liberdade de fazer nossas próprias escolhas, portanto, também temos a liberdade de cometer erros, todos nós. É justamente por isso que os erros machucam, para que aprendamos com eles e não continuemos a cometê-los indefinidamente, né? Para aprendermos com o erro, precisamos primeiro assumir que ele é nosso. Esse é o ponto em que muito se perde, pois geralmente culpam outra pessoa pelo seu próprio erro. É típico de nós, né? Pior que é típico da gente mesmo. Imagine que você foi parado pela polícia por estar dirigindo em excesso de velocidade e recebeu uma multa. Em vez de assumir a responsabilidade pelo fato de estar correndo, você culpa o policial por estar escondido em uma curva da estrada, fora do seu campo de visão. Como ele tinha um radar, você não teve a menor chance de escapar. Mas o erro foi seu, pois foi você quem decidiu ignorar o limite de velocidade. É bem desse jeito. Acho que em todas as cidades, né, os motoristas estão tudo muito loucos, se a gente for parar para analisar dentro desse contexto. O problema de culpar outras pessoas pelos nossos erros é que ainda sofremos a dor e as consequências dele,
mas não aprendemos a lição. Então, bingo, atraímos mais do mesmo erro para nossas vidas. Mas como aprender com nossos erros com gratidão? Por pior que pareça uma situação, sempre há motivos de sobra para sermos gratos. Quando procura, pelo máximo de coisas possível, para ser grato em um erro, você o transforma magicamente em bênçãos. Erros atraem erros, enquanto bênçãos atraem bênçãos. Qual dos dois você prefere? É uma pergunta, né? Respondam aí. No dia de hoje, pense sobre algum erro que você cometeu em sua vida. Pode ser um erro grande ou pequeno, desde que ainda lhe doa pensar nele. Talvez você tenha perdido a cabeça com uma pessoa querida e desde então o relacionamento entre vocês nunca mais foi o mesmo. É o que eu falei do meu pai, gente. Eu perdi realmente a cabeça com ele, falei umas coisas bem feias. Enfim, eh, esse erro eu pessoalmente pedi desculpa para o meu pai pessoalmente. Talvez tenha depositado uma fé cega em outra pessoa e foi traído. Já aconteceu comigo também, gente. Talvez tenha contado uma mentira aparentemente inofensiva para proteger alguém e por conta disso acabou em uma situação difícil. Também já aconteceu. Pode ter escolhido uma solução mais barata para um problema, então tudo saiu errado e você acabou tendo que gastar muito mais dinheiro. Também já aconteceu. Esses exemplos aqui todos. Eu acredito que também com a maioria de muitas pessoas, né? Talvez tenha achado que estava tomando a decisão certa quando alguma coisa, mas no fim das contas, o tiro. Quan- Talvez tenha achado que estava tomando a decisão certa quanto a alguma coisa, mas no fim das contas o tiro saiu pela culatra. Isso aí eu vivi recentemente, tá? É complicado tudo isso. Assim que tiver escolhido um erro para transformar magicamente em bênção, procure motivos para ser grato a ele. Caso precise de ajuda, você pode fazer as duas seguintes perguntas a si mesmo: o que eu aprendi com esse erro? Que boas coisas esse erro me trouxe? O que eu aprendi com esse erro e que boas coisas esse erro me trouxe? São duas perguntas muito interessantes. Eu gostei dessas perguntas. E realmente eu vou fazer para mim mesma depois. Eu quero dizer também que o meu exercício do erro eu não trouxe. Eu estou fazendo isso tudo aqui agora de manhã, porque sábado, para variar, né? É sábado, né, gente? Eu fui zoar um pouco, né? Afinal de contas, eu trabalho muito e preciso disso. E, mas assim, daqui a pouco eu vou fazer o meu exercício, eu vou escolher, porque tem muita desses exemplos aqui que ela botou, tem muita coisa que eu preciso rever também. E aqui ela recomenda que se você recomendo enfaticamente que você pense em todos os erros que cometeu na vida, que ainda lhe causam mágoa um tempo que pre- e levando um tempo que precisar, siga este exercício magnífico. Pense bem, através de um só erro você tem o poder de trazer para si inúmeras bênçãos. O que que ela quer dizer, né? Que não é só o exercício de hoje, você pode rever todos os seus erros, igual eu falei aqui, que aqueles exemplos ali que ela deu, tudo já aconteceu comigo, tá? Então, pegar esses erros todos os dias, assim, ou uma vez na semana, né? Você rever tudo isso, porque quem está seguindo quem está nesse segmento da gratidão, tem muita coisa aqui que a gente pode fazer todo dia. Além dos mentais, né? Eu faço alguns todos os dias mesmo, né? O dos passos mágicos, é mágico mesmo. Não sei, eu já ando falando gratidão direto. Eu tô meio que assim. Mas tem uma coisa muito interessante que é o da lista, né? O da lista mágica, o da manhã mágica, que a gente relaciona os nossos afazeres e o que a gente quer que aconteça, sobre a notícia boa que você recebe no final do dia. Gente, é perfeito, tá? É muito perfeito. Eu não sei também se é porque eu estou muito alinhada com isso agora, né? Eu não estava antes, não. Eu praticava gratidão, mas não estava tão alinhada quanto eu estou agora. Eu estou alinhada, gratidão mesmo. As coisas mais importantes pelas quais você deve ser grato em cada erro, são aquelas que você aprendeu com ele.
E não importa qual tenha sido ele, sempre gera muitas coisas boas e altera seu futuro para melhor. Reflita profundamente e procure 10 bênçãos pelas quais você deve ser grato. Cada bênção que encontrar possui um poder mágico. Escreva a sua lista em um diário de gratidão ou digite no seu computador. Gente, independentemente de tudo que eu tenho botado aqui, que eu tenho trago aqui, mantenha o seu diário de gratidão. Ó, o meu, tá? Sempre que acabar um caderno, mantenha outro, porque depois desses exercícios, você não precisa enumerar 10 bênçãos. As 10 bênçãos vão estar na tua mente e você vai estar agradecendo. Mas você precisa, pelo menos todo dia, escrever por 3 coisas que você seja grato, entendeu? 3 coisas. É pouquinho, gente. Dá pra gente fazer. Às vezes eu faço de manhã, às vezes eu faço de tarde. Agora, como eu estou fazendo esses vídeos, eu tenho feito meu coisa da gratidão mesmo só à noite, porque as 3 coisas, sabe? Mas eu gosto muito de fazer de manhã, porque eu sou matinal. Eu já falei isso aqui, eu sou muito matinal. Mas devido a tá levantando muito cedo, às vezes eu não preparo o vídeo antes, como hoje. Hoje eu não preparei. Às vezes eu gosto de preparar, mas realmente nem toda vez eu tenho esse tempo para fazer isso, certo? E hoje eu tô aqui, né? Aqui ela dá um exemplo de como fazer. E ela botou a dica do policial, né? Do cara que estava dirigindo. Então aqui ela encontrou 10 bênçãos, nesse caso da direção, né? Para a pessoa escrever. Então eu vou ler aqui os exemplos só para vocês terem uma ideia. Sou grato pelo policial que me parou, pois ele quis evitar que eu causasse um acidente e acabasse me ferindo. Até porque, no fim das contas, isso era tudo o que ele estava tentando fazer. Sou grato pelo policial que me parou, pois, para ser franco, devo admitir que estava com a cabeça em outro lugar em vez de estar concentrado na estrada. Isso acontece muito, né? Aqui na minha cidade tem muito acidente, pô. Sou grato pelo policial que me parou, pois foi uma tolice colocar minha vida em risco ao correr com um pneu que precisava ser trocado. Sou grato pelo policial que me parou por ter aberto os meus olhos. O fato de ter sido parado mexeu comigo. E a partir de agora ficarei mais atento à minha velocidade e conduzirei com mais atenção no futuro. Sou grato pelo policial que me parou, porque sabe-se lá porque eu tinha essa ideia maluca de que poderia correr o quanto quisesse sem ser parado pela polícia e sem colocar minha vida em risco. A postura seria a postura séria do policial me fez encarar o fato de que estava colocando tanto a mim mesmo quanto outras pessoas em grande perigo. Sou grato pelo policial que me parou, porque quando penso em minha própria família sendo colocada em risco por outros motoristas que dirigem em alta velocidade, vejo que, sem dúvida, quero que eles sejam parados pela polícia. Sou sinceramente grato pela polícia pelo trabalho que ela faz para garantir a segurança de cada pessoa e sua família nas estradas. Sou grato pelos policiais de forma geral. Eles devem ver situações arrasadoras todos os dias, e tudo o que estão tentando fazer é proteger a minha vida e a vida da minha família. Sou grato pelo policial que me parou, por ele ter se certificado de que eu chegasse em casa em segurança e voltasse para minha família como faço todos os dias. Sou grato pelo policial que me parou, pois de todas as consequências possíveis que me poderiam ter feito parar de correr, ser parado pela polícia foi a menos prejudicial de todas e talvez tenha sido até a maior bênção da minha vida. É isso, gente. Aquela deu um exemplo perfeito de como a gente é, ter coisas boas dentro dos nossos erros, né? Eu achei perfeito, tá? Isso é só uns exemplos, cada um adapte a sua realidade. Vai que você também é um motorista, vai que você também corra, né? Então,
Aqui está acontecendo muito isso, é muito acidente, todos os dias, toda hora. Eu moro numa rua assim, hiper movimentada. Hoje é dia, né? Dia de sol, domingo de sol. Hoje tá um sol maravilhoso, tá um sol, né? Acho que deve ser uma quê? Umas 6h30, mas o tempo já tá claro, então a gente sabe que vai dar um sol maravilhoso. Então vamos para o exercício em si, né? Use a magia para transformar erros em bênção. É o exercício 26º. Primeiro, enumere suas bênçãos, faça uma lista de 10 bênçãos, escreva porque você se sente grato, releia sua lista e ao final de cada item, diga obrigado, obrigado, obrigado. E sinta o máximo de gratidão possível por cada bênção. Escolha um erro que cometeu na vida, um só para o exercício de hoje, tá? Quero dizer mais uma vez, vocês não precisam fazer esse exercício assim que vê o vídeo, mas vocês tirem um tempo, reflitam sobre isso e façam o exercício depois. É o que eu vou fazer, tá? Escolha um erro que cometeu na vida. Terceiro, busque um total de 10 bênçãos pelas quais é grato com o resultado desse erro e coloque-as no papel. Quem tem o caderno da gratidão, coloca. Quem não tem, coloca no seu computador, no seu celular, porque eu sei que tem caderno da gratidão no celular, né, no computador, etc. Caso precise de ajuda, quarto passo, tá, gente? Caso precise de ajuda, você pode fazer as seguintes perguntas a si mesmo. O que aprendi com esse erro? Essa é muito interessante, eu gosto. Quais boas coisas esse erro me trouxe? Quais foram as boas coisas que esse erro me trouxe? É igual o exemplo do policial, né? Trouxe coisas boas pro rapaz, o rapaz ou a pessoa em questão. Se ele realmente parou para refletir sobre tudo isso, né? Logo antes de dormir, pegue a sua pedrinha mágica, bote na mão, relembre seu dia e agradeça pela melhor coisa que lhe aconteceu no dia. Confesso que tem dia que é meio desafiador, tá? Mas sempre tem, gente. E é isso o exercício, tá bom? Bem, eu vou ler aqui as minhas 10 bênçãos baseadas nos erros, tá? Mas ainda não é o meu exercício. Vocês veem eu fazendo isso aqui, é porque depois eu passo pro meu caderno, porque eu escrevo mesmo de lápis. Mas eu gosto do meu caderno bonitinho. E às vezes, né, às vezes tem coisa que eu quero mudar, então eu lendo aqui, daqui a pouco eu mudo o que eu tiver que mudar. Primeiro, sou grata por tudo que deu errado na minha vida, porque tudo isso me permitiu evoluir. Sou sinceramente grata por todos os meus erros e acertos, porque foram eles que me trouxeram até aqui onde eu estou hoje. Obrigado, 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 universo. Obrigado, 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 universo. Sou sinceramente grata pelos meus erros, por me ensinaram a entender o que não quero ou o que não devo fazer. Obrigado, 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 universo. Sou muito grata por não me definir pelos erros que cometi, mas sim pela capacidade de reconhecê-los e fazer o meu melhor. Obrigado, 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 universo. Sou muito grata pelos meus erros, pois eles são necessários para o meu autoconhecimento. Perfeito. Obrigado, 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 universo. Sou muito grata pela humildade de admitir meus erros e inteligente para aprender com eles e corrigi-los. Obrigado, 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 universo. Sou muito grata quando admito meu erro, porque sei que estou expressando maturidade. Obrigado, 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 universo. Sou muito grata quando reconheço que errei com alguém e tenho a humildade para pedir desculpas. Isso também eu acho assim perfeito. E eu sou muito mesmo assim.
apesar de que teve uma pessoa que falou para mim que pedir desculpas é muito fácil, não é tão fácil não, gente. Mas eu acredito que pedir desculpas, é ela te dá a clareza de que você está admitindo que está errado. Isso eu acredito. Não é porque é fácil, porque não é fácil para a gente admitir que está errado. Eu reconheço isso. Obrigado, 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 universo. E essa questão aqui que eu botei aqui é justamente porque eu lembrei dessa parte aí, uma vez que eu conversei com uma pessoa, né, e falei que pedir desculpa é reconhecer que a gente está errado. E ela falou para mim que é muito fácil pedir desculpa, pois não é, não é mesmo. Enfim, sou muito grata quando admito meus erros, pois tenho a consciência de que não somos perfeitos. Obrigado, 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 universo. Sou sinceramente grata por admitir os meus erros, porque não admitir os próprios erros é aceitar o julgamento da intolerância. E é sobre isso, né, gente? Vamos admitir no que a gente está errado, vamos buscar bênçãos pelos nossos erros. Eu achei esse exercício muito interessante, tá? Eu li ele hoje de manhã, mas fiz também essas bênçãos hoje de manhã. Mas assim, é muito interessante tudo isso. Eu espero realmente fazer essa diferença na vida de alguém, que as pessoas comecem a ter essa consciência do errar, né, gente? Que a gente vive errando. Todos nós, se a gente não errar, como é que a gente vai fazer o novo, né? Como é que a gente vai tentar outra vez, não é isso? É sobre isso, gente. Então, olha só, tenha um excelente domingo, tá? Gratidão por quem vier ver esse vídeo, gratidão pelos meus inscritos e tenha um bom dia, tá? Beijo, beijo, beijo e até amanhã para o nosso 27º exercício. E amanhã é perfeito, hein? Eu já vi o exercício que vai ser amanhã, tá? Beijos